E aí, pessoal, você acha que médico, dentista e advogado são doutores? Ou você acredita que doutor é só quem tem doutorado? Fica até o final do vídeo para você tirar suas próprias conclusões sobre esse assunto. Então, a gente escuta muitas pessoas falarem que doutor é só quem tem doutorado. Como eu sou cirurgião dentista e tenho muitos amigos que são, e tenho amigos advogados, eu queria saber se de fato se o doutor é só quem tem doutorado ou se os médicos, dentistas, cirurgiões dentistas podem ser chamados de doutor. Para não ficar só procurando, copiando a opinião dos outros, eu resolvi fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo para poder formar minha opinião. Espero que isso aqui sirva para formar a opinião de vocês também. Tá, mas aí qual a linha de argumentação que a gente vai usar? A gente vai falar que doutor é pelo significado da palavra? Vamos falar com relação às leis, legislação? Vamos falar com histórico, cultura? Eu tentei separar esses tópicos para poder argumentar em cada um deles se faz sentido ou não você chamar os médicos, advogados, dentistas e outras pessoas de outras categorias de doutor. Então vamos começar por historicamente. O que eu achei? Eu achei que como que funcionava para os médicos terem o título de doutor? Antigamente, a odontologia e a medicina, elas eram integradas. Só que elas tinham duas etapas para você ser um médico ou um dentista. Você tinha a parte teórica e você tinha a parte cirúrgica, a parte que você atendia. A parte teórica formava os médicos, era como se fosse a primeira etapa da faculdade. E a parte clínica, a parte cirúrgica, formavam os doutores, que era o nome que as pessoas davam para os médicos que faziam atuações cirúrgicas ou clínicas. E no caso da odontologia, era uma coisa unificada. Então, para você ser dentista naquela época, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer medicina e depois fazer a especialidade em cirurgia bucal, alguma coisa nessa linha de pensamento. Existiam várias, mas todas que você fizesse cirurgia, você acabava se tornando doutor, que o povo chamava por honoris causa do direito civil. E o que acontecia também é que outras pessoas poderiam adquirir doutorados em outras áreas. Então, é como se fosse o seguinte, se a pessoa fosse um engenheiro e para ela virar um doutor, ela tinha que ir evoluindo na parte acadêmica dela até que chegasse ao doutorado. Para a pessoa que fosse médico, era similar, só que o doutorado da pessoa que fosse médica era fazer a parte clínica ou a parte cirúrgica. Então era como se fosse o título que a gente dá hoje em dia de doutor para quem fez doutorado, era similar naquela época para quem fazia a parte cirúrgica. E o que aconteceu? A odontologia ela se separou da medicina porque nessa época houve uma unificação entre essas duas áreas, então você não podia fazer medicina e não fazer a parte cirúrgica. Só que algumas áreas, contando com odontologia, elas fizeram o seguinte, ao invés de você ter que fazer medicina e obrigatoriamente terminar fazendo alguma especialização para você ter que escolher, você simplesmente começava direto pela parte clínica, que era odontologia. Então criou um novo curso que diretamente você conseguia o título de doutor quando você fizesse diretamente a odontologia sem precisar ter feito a medicina primeiro. Mas emendando nessa parte de história e cultura, o que acontece? No Brasil, também uma coisa que influenciou para os médicos e os dentistas serem chamados de doutor foi porque a palavra doctor em inglês significa médico. Então isso também ajudou bastante para que na nossa cultura os médicos e os dentistas fossem chamados de doutor. Né? Seguindo essa linha, tiveram outras duas coisas que aconteceram aqui no Brasil que também influenciaram o uso dessa palavra doutor com mais abrangência. As duas coisas que aconteceram foi um decreto de Dom Pedro I, isso no século XII, que ele dava mais abrangência à palavra doutor. Ele dizia nesse decreto que outras pessoas podiam utilizar o título de doutor, mesmo que não tivesse doutorado. Também tinha uma outra história de uma pessoa chamada Dona Maria Apia. Eu não conheço a história dela, não sei, mas essas duas histórias são as mais famosas, de que ela também baixou um alvará para determinar que a palavra doutor também tinha mais abrangência do que só quem tem o título de doutorado. Mais algumas coisas que reforçam o uso dessa palavra mais abrangente. Segundo o Manual de Redação e Estilo do Estado de São Paulo, ele fala, abre aspas, desde tratamento aos médicos em forma abreviada. E no site CAPES também reforma o uso dessa palavra com esse significado.
Beleza, vamos falar do dicionário agora, da nossa língua, ao pé da letra, tecnicamente falando. O que seria? Seria correto você usar doutor como para alguma pessoa da área da saúde? Então, o que diz o próprio dicionário? O dicionário diz que essa palavra é um homônimo. O que é um homônimo? Um homônimo é quando você tem uma mesma palavra para significados diferentes. Assim como banco, que serve para banco de sentar, ou banco de agência bancária, ou manga de comer ou de roupa. Doutor também tem essa mesma linha, que existe o doutor para aquela pessoa que tem doutorado, ou doutor para aquela pessoa que é da área da saúde. Com exceção do doutor, que seria o advogado. E o que diz no dicionário literalmente? No dicionário está assim: doutor, uma pessoa, especificamente médica, dentista, veterinária, treinada nas artes da cura e licenciada a praticar. Doutor é aquele que é habilitado a ensinar. Homem muito instruído em qualquer ramo. Coloquial, forma de tratamento quando se tem muito respeito pela pessoa ou quando ela está num nível social elevado ou superior. Então deixa eu dar um pouquinho da minha opinião aqui. A língua, ela não é determinada por nenhuma lei ou decreto, mesmo que a gente argumente que tal pessoa falou aquilo, ou que está escrito no dicionário. O que determina como que deve ser falado ou como que usar é o que a nossa cultura diz, o que a nossa tradição diz. A tradição de um povo, ela é máxima no significado das palavras. Então, na minha opinião, não faz sentido impedirem o uso da palavra doutor para médicos, advogados, dentistas, enfermeiros, veterinários, simplesmente por conta de um decreto que estava escrito num papel, ignorando algo que foi consagrado com anos de cultura, anos de tradição, anos das pessoas adaptando as palavras para que elas tenham seus novos significados. Muitas palavras deixaram de existir ou existem novos significados ou tem novas palavras que foram aparecendo de acordo com o uso das palavras. Não foi o decreto, uma lei ou o que está escrito no dicionário que deu o significado para as palavras. O que dá o significado para as palavras são as pessoas utilizarem as palavras. O uso desse termo se generalizou na boca do povo e por respeito e admiração a essa doutrina que as pessoas se dedicam às suas vidas para ajudar na saúde de outras pessoas. Eu achei uma frase muito bonita aqui sobre exatamente isso que a gente está falando. Eu vou ler ela especificamente para vocês porque ela não é minha. Os falantes são senhores absolutos do seu idioma. Quem ousa legislar sobre o que deve ou não ser dito faz-se do abuso de poder. Uma atitude irracional, irrealista, pois nada altera o que é de uso consagrado. As pessoas que querem reservar o título ou a palavra doutor apenas para aquelas pessoas que têm doutorado, elas estão simplesmente num nível raso na discussão, porque não faz sentido você querer limitar a forma que as pessoas têm para se comunicar e dificultar a comunicação de uma palavra que já foi enraizada e já tem o seu significado habituado pelas pessoas. Essa palavra, como várias outras, obviamente ela tem mais de um significado. Então, quando aquela pessoa fala, ah não, doutor é só um doutorado, ela simplesmente está se ancorando num discurso raso. Ainda que a pessoa usasse o argumento acadêmico, de que são escalas acadêmicas, que a pessoa precisa formar na faculdade, depois na pós-graduação, depois mestrado, e depois para chegar no doutor, fazer o doutorado para ser doutor, ainda é um discurso raso, porque essa linha de pensamento já havia sido conceituada para que as pessoas da área da saúde fossem já consideradas como doutor, por ser uma área que as pessoas tinham admiração de você devotar a sua vida em ajudar outras pessoas. Então, era uma forma acadêmica mesmo de avaliar as pessoas que dedicavam as suas vidas para ajudar outras pessoas. Então, eu não estou dizendo que é obrigatório. Eu tenho que fazer uma ressalva de que tem vários dentistas e médicos e advogados que têm essa ideia de que eles têm que ser chamados de doutor. Eu acho isso muito errado, mas esses são a exceção. Eles não estão naquela área porque eles gostam daquela área, porque eles amam ajudar as pessoas. Eles são aquelas pessoas que estão lá por status. As pessoas que de fato estão lá porque amam a sua profissão e querem ajudar as outras pessoas, elas sim não precisam ser obrigatoriamente chamadas de doutor. Mas não existe sentido em você limitar elas poderem se autodeterminar como doutor quando isso é uma palavra que tem o seu significado já consagrado. Então, resumindo, eu não estou dizendo que
quem fala que é obrigatório chamar o dentista de doutor ou médico seja certo. Mas também não faz sentido você proibir ou impedir que ele se autodetermine como doutor, ou que outras pessoas chamem ele de doutor. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Se você discorda de mim, comenta aqui embaixo o que você acha, por que você acha que não é. Se você concorda comigo, fale aí, sempre soube. Então é isso, pessoal. Eu sou o Dr. João Carneiro e a gente se vê semana que vem.